Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma questão comentada de legislação aduaneira da última prova da Receita Federal para o cargo de auditor fiscal, ano de 2014. Lembrando, meus amigos e minhas amigas, que a prova que nós vamos comentar é a de gabarito 3, prova 2 de gabarito 3, onde estavam as questões de legislação aduaneira. Prosseguindo. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal exarou importante decisão sobre a base de cálculo do PIS/PASEP importação e da COFINS importação, conforme se verifica do julgamento do recurso extraordinário número 559937, Rio Grande do Sul. De acordo com essa paradigmática decisão, analise os itens a seguir e em seguida assinale a opção correta. Meus amigos, minhas amigas, até hoje nós estamos no ano 2022, temos os impactos dessa decisão, que foi a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, tivemos aí esse julgamento, depois tivemos o julgamento da modulação, a partir de quando isso seria válido e como isso seria calculado. Então, até hoje, os escritórios de advocacia e os contribuintes estão entrando com ações aí para recuperar esse crédito relativo a esses tributos. Então vamos ao que interessa. Temos, portanto, uma questão do tipo positiva, que o examinador quer saber a alternativa correta. Nós vamos ter que julgar cada uma dessas 4 assertivas para encontrar o gabarito. A primeira assertiva diz: a referência ao valor aduaneiro no artigo 149, parágrafo 2º, inciso 3, a linha A da Constituição Federal, implicou utilização de expressão com sentido técnico inequívoco, porquanto já era utilizada pela legislação tributária para indicar a base de cálculo do imposto de importação. O que quer dizer tudo isso aí? Isso quer dizer de que a base de cálculo, a parte principal da base de cálculo já tinha sido definida anteriormente. Tá bom, professor, mas não entendi nada. O que na prática você poderia explicar melhor? Vamos lá. Vamos à letra da Constituição. Artigo 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, intervenção do domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento da sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 1463, 150, 1 e 3, sem prejuízo do previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições que alude o dispositivo. Paraná. Parágrafo 2º. As contribuições sociais de intervenção do domínio econômico, de que trata o caput deste artigo, poderão ter alíquotas ad valorem, tendo por base o faturamento ou receita bruta, o valor da operação, e no caso da importação, o valor aduaneiro. Então, meus amigos, minhas amigas, o que ele estava querendo fazer referência aí é que o valor aduaneiro, né, era a referência da PIS e da COFINS no caso da importação. Esse tipo de conceito já tinha definição anterior, já era inequívoco, já era algo que já vinha sendo utilizado. Esse é o ponto crucial da questão. Vejamos o que diz o nosso decreto 6759, que é o regulamento aduaneiro. Ele diz que a base de cálculo do imposto, no caso imposto de importação, quando a alíquota for ad valorem a alíquota do tipo percentual, valor aduaneiro apurado segundo as normas do artigo 7 do Acordo Geral de Tarifas de Comércio, GATT 94. Ok? Então, isso deixa bastante tranquilo de que o valor aduaneiro, né, a expressão valor aduaneiro, ela já tinha uma definição anterior. Não havia dúvida do que seria o valor aduaneiro, porque existia uma vinculação a um acordo internacional do GATT, né, o famoso Acordo de Valoração Aduaneira. Beleza? Então, a assertiva 1 está correta. Tudo isso a gente fez aí para mostrar que a assertiva 1 está correta. Com isso, nós podemos eliminar a opção C, que diz que estariam corretos somente os itens 2, 3 e 4. Prosseguindo, a Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ao instituir o PIS/PASEP importação e a COFINS importação, alargou, inovou, alterou o conceito de valor aduaneiro, de modo que passasse a abranger para fins de apuração tais contribuições outras grandezas nele não contidas. Cuidado com a pegadinha. Muita gente boa caiu nessa pegadinha. Por quê?
pelo seguinte, ele está dizendo aqui que foi alargado o conceito de valor aduaneiro. Será que foi isso mesmo? Vamos ver na prática o que aconteceu? Então, na época da polêmica, né, a redação antiga da lei, que depois foi declarada inconstitucional, dizia que o valor aduaneiro, assim entendido para o efeito dessas leis, o valor que serviu ou serviria como base para o cálculo de imposto de importação, acrescido do... Né? Então, aqui está dizendo, nada mais está dizendo que a base de cálculo é o valor aduaneiro que foi acrescido do valor do ICMS. A base de cálculo, pela redação atual, depois que foi corrigido esse problema, né, da inconstitucionalidade, diz que é simplesmente o valor aduaneiro na hipótese do inciso 1 do caput do artigo 3º desta lei, que na prática fala do fato gerador, que é a entrada de produtos estrangeiros no território nacional. Portanto, meus amigos e minhas amigas, o que acontece? Qual é a pegadinha? O que foi ampliado não foi o valor aduaneiro, foi a base de cálculo. O legislador, na época, ele falou, pegou o valor aduaneiro, né, conforme calculado pelo imposto de importação, valor aduaneiro, e somou o ICMS. Então, não foi o valor aduaneiro que foi modificado, foi a base de cálculo que foi ampliada com a inclusão do ICMS. Essa é a grande pegadinha que muita gente boa caiu. Então, estamos assinalando aqui que foi ampliado, foi a base de cálculo. Cuidado. Portanto, meus amigos, a assertiva 2 está incorreta. E com isso nós podemos o quê? Nós podemos eliminar a alternativa A e a alternativa E. Que nesses dois casos estaria implícito que a assertiva 2 estaria certa. Vamos agora para o item 3. O gravame das operações de importação se dá como concretização do princípio da isonomia? O que vocês acham disso? Estranho, né? É estranho e errado. O gravame, né? Talvez alguns tenham dificuldade com a palavra gravame. Gravame quer dizer encargo, né? Quer dizer um custo, uma cobrança. Então, a cobrança do imposto de importação tem a ver com o princípio da isonomia? Não, né? Primeiro porque o princípio da isonomia diz que todos têm que ser iguais perante a lei. Então é algo que se aplica da legislação interna. Outra coisa, a cobrança de imposto de importação tem a ver com a política econômica, já que isso é aplicado sobre mercadorias estrangeiras, às vezes para defender a indústria nacional, às vezes para incentivar a entrada de determinado produto, ou seja, dificilmente você consegue relacionar com o princípio da isonomia, tá bom? Até porque, né, quando você utiliza o imposto de importação alto para impedir a entrada de um produto estrangeiro, você está o quê? Você está indo contra a isonomia, você está favorecendo a indústria nacional e prejudicando, entre aspas, o produto estrangeiro, tá bom? Então, tá bem tranquilo da gente eliminar essa assertiva 3 aqui. Com isso, o que acontece? Nós conseguimos fazer o quê? Conseguimos eliminar a letra B e confirmar que o gabarito é a letra 4, a assertiva D, e conseguimos, confirmar que a assertiva 4 está correta, sem nem precisar ler, e confirmar que o gabarito é a letra D. Aí diz a assertiva 4, vamos ler. A Corte julgou inconstitucional a seguinte parte do artigo 7º, inciso 1º da Lei 10.865 de 2004. Acrescido do valor do imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, ICMS, incidente do desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições. Correto, foi isso mesmo que foi declarado inconstitucional. Beleza? Isso confirma que o gabarito, a nossa questão, a letra D de dado, uma questão interessante, cuja modernidade existe até hoje, né? Os impactos dessa decisão do STF até hoje são sentidos na sociedade. Então, pode ser que ainda tenhamos alguma abordagem dela no nosso próximo concurso. Beleza? Então é isso. Muito obrigado pela presença, forte abraço e espero vê-los no próximo vídeo. Valeu!